imaginou respirar a morte sem nem perceber? No universo Alien, a gente está acostumado com criaturas que se agarram ao nosso rosto, implantam horrores e saem explodindo de dentro do peito. Mas e se eu te dissesse que existe algo ainda mais traiçoeiro? Um monstro que não precisa correr atrás de você. Ele apenas espera que você tropece, respire e vacile por um segundo. Esse é o Neomorfo, mais sutil, mais cruel assim e talvez até mais eficiente que o Xenomorfo no quesito de implantação. Então se prepara porque eu vou mergulhar no ciclo completo de vida do Neomorfo, desde seus estágios iniciais até a sua forma final, e entender o que faz dessa criatura uma das mais brutais e intrigantes do universo Alien. Mas antes de eu começar, você já sabe, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu vou postando aqui. Bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayla Boitinho. Bom, o ciclo de vida do Neomorfo começa de forma quase inofensiva, com estruturas esféricas que lembram cogumelos. São basicamente ovos e lembram um pouco o ovomorfo, mas esse é como se fosse um cogumelo, sabe? Que funcionam como cápsulas de contenção biológica. E esses ovos têm um tamanho aproximado de um ovo de galinha e crescem próximos ao solo, geralmente em áreas de vegetação alterada pelo patógeno. E apesar da aparência simples, eles são extremamente sensíveis ao toque. Assim como as plantas dormideiras que reagem a estímulos físicos, esses também respondem a qualquer perturbação externa. Basta alguém se aproximar demais, tocar ou pisar neles e o desastre se inicia. Ao serem ativadas, liberam uma nuvem quase invisível de esporos microscópicos que são as temidas partículas. E esses esporos são um verdadeiro mecanismo de infecção. E eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Vale lembrar que eles têm inspirações tanto dentro quanto fora do universo da franquia. Eles são derivados de fungos nativos do planeta 4 e já visualmente se parecem muito com o design rejeitado do H.R. Giger pro Alien de 1979, um silo de ovos que nunca chegou na versão final do filme. Na vida real, seu funcionamento lembra muito o fungo Puffball, que é um cogumelo que libera esporos em uma nuvem quando pressionado. Ou seja, o terror da ficção tem raízes bem reais. Esses esporos microscópicos são tão pequenos quanto grãos de pólen ou partículas de poeira, e eles são invisíveis a olho nu. Eles flutuam no ar e procuram qualquer ponto vulnerável no corpo humano. Uma ferida, um olho desprotegido, uma respiração ofegante com a boca aberta, e quando encontram, invadem sem aviso. E pior, né? Você nem percebe que foi infectado. E essas partículas é a forma de infecção mais sutil e mortal já apresentada na franquia Alien. Diferente dos facehuggers, que precisam aí de uma proximidade, contato físico, esses esporos transformam o próprio Alien em armadilha. Uma vez dentro do organismo, eles liberam pequenas doses do patógeno conhecido como Black Goo ou gosma preta, e esse agente transforma as células do hospedeiro, dando início a uma mutação que mais tarde vai trazer aí o Bloodbuster. Mas é importante entender que essas partículas não vivem por muito tempo, eles precisam infectar imediatamente. Caso contrário, eles morrem em questões de segundo. Isso significa que a proteção adequada, roupas vedadas, filtros de ar, pode impedir completamente o contágio. E eles também têm pontos fracos. A fumaça interrompe o seu movimento e o fogo elimina eles facilmente. Apesar disso, basta um momento de distração para que se tornem letais. E as partículas são uma arma biológica em forma de poeira. Então, um simples passo em falso pode selar o seu destino. Depois que as partículas liberam o patógeno no corpo da vítima, a transformação começa e o corpo passa por alterações rápidas e violentas, com o hospedeiro se tornando basicamente uma incubadora viva para a criatura alienígena. E o resultado? O Bloodbuster. Diferente do Chestbuster, que tradicionalmente nasce pequeno, frágil e tenta fugir, o Bloodbuster já chega ao mundo pronto para matar. E o nome já faz jus à forma como ele surge. Não é pelo peito, mas por onde for mais eficiente para ele. Pode ser pelas costas, pela garganta, pela boca, tanto faz. Tudo depende do local onde o patógeno desenvolveu com mais força. Em Alien Covenant, por exemplo, o personagem lá do Edward teve o Bloodbuster saindo da coluna vertebral, com espinhos dorsais rompendo a pele. Essas variações mostram como o patógeno adapta a criatura de acordo com a necessidade. Se ele precisar romper uma área mais resistente, ele pode desenvolver espinhos, por exemplo. Nada é fixo.
tudo é funcional. Visualmente, o Bloodbuster é pálido, musculoso e já possui membros definidos. O seu comportamento é agressivo desde o nascimento, como a gente viu o filhote lá do Ledger que atacou outra personagem segundos após sair do corpo dele. Ele representa o primeiro momento em que o neomorfo mostra a sua verdadeira natureza, pura fúria instintiva, sem lógica e sem hesitação. Logo após o nascimento violento como o Bloodbuster, o neomorfo entra na sua fase de crescimento acelerado e assume a forma conhecida como neófito. E esse estágio é uma espécie de adolescência monstruosa. Em poucas horas, o Bloodbuster já se torna uma criatura com porte físico imponente, alcançando quase 2 metros de altura. E o mais assustador, mesmo nessa fase intermediária, o neófito já é extremamente letal. Ele é movido por uma fome insaciável, ele come muita carne, muita mesmo, e ele ataca tudo que se move. A sua aparência ainda é próxima do Bloodbuster, com a pele pálida, músculos visíveis e o comportamento selvagem, mas a sua postura começa a mudar. Se antes ele se locomovia como um quadrúpede, agora ele começa a erguer sobre as suas patas, antecipando a sua forma final. É importante destacar que, embora ele ainda esteja se desenvolvendo, o neófito já possui velocidade, força e agressividade comparadas ao neomorfo adulto. E isso faz essa fase um dos momentos mais perigosos do ciclo, porque você encara uma criatura quase no auge, mas com a imprevisibilidade de algo que ainda está se adaptando. E como eu falei, ele não constrói ninhos, não protege território, ele não age em grupo, ele só quer caçar, comer e sobreviver, e isso o torna tão perigoso quanto qualquer alien adulto. Quando o neófito termina o seu crescimento, ele atinge a forma definitiva, o temido neomorfo. Essa criatura é o ápice do ciclo de vida iniciado com as partículas, e embora compartilhe algumas características com os xenomorfos, o neomorfo segue um caminho totalmente distinto, mais selvagem, mais orgânico e mais imprevisível. Visualmente, ele é uma criatura pálida, com a pele translúcida em algumas partes, o que revela músculos e estruturas internas. A sua cabeça é alongada e pontiaguda, sem a clássica carapaça preta do xenomorfo. A cauda longa e afiada pode ser usada tanto para cortes precisos quanto para golpes de força bruta. Um detalhe marcante é que o sangue do neomorfo é grosso, amarelado e sem a acidez mortal dos xenomorfos, e isso torna menos químico, mas ainda assim absolutamente perigoso. Outro ponto curioso é que, mesmo dentro da mesma espécie, os neomorfos variam. Alguns têm espinhos dorsais, outros não. E isso reforça a ideia de que o patógeno adapta cada criatura ao tipo de hospedeiro e ao ambiente, tornando cada neomorfo único. O seu comportamento é o que mais diferencia também do xenomorfo. Enquanto o xenomorfo segue uma lógica de colmeia e propósito, os neomorfos agem por puro instinto. São como predadores selvagens, atacam por fome, curiosidade ou impulso. Um dos exemplos mais impactantes é a morte da Rose em Alien Covenant. O neomorfo se aproxima lentamente, observa por um instante, parece quase curioso, mas então, sem qualquer aviso, ele ataca com brutalidade. Esse momento resume bem a natureza dessa criatura, é o instinto em estado bruto. Aí, ao contrário de xenomorfos, neomorfos não possuem aquela mandíbula interna retrátil, aquela icônica segunda boca que perfura ossos com facilidade. Em vez disso, seus maxilares se projetam para frente de forma abrupta, como uma mordida de um tubarão, um movimento violento, seco e letal. E eles também se alimentam com frequência. A fome parece ser parte central do seu comportamento. Eles não atacam apenas para eliminar ameaças ou propagar a espécie. Eles comem, rasgam carne e devoram suas vítimas como qualquer predador faminto faria. E essa característica animalizada os torna ainda mais assustadores. E eles são o lado cru da biologia alienígena. Eles não foram lapidados, refinados ou engenheirados, como a gente poderia dizer. São o resultado de uma mutação pura, orgânica e incontrolável. Um dos aspectos mais intrigantes do neomorfo é como ele interage com os sintéticos, especialmente com o David, o criador e manipulador das formas de vida em Alien Covenant. Em uma cena marcante, a gente vê o neomorfo se aproximar do David e não atacá-lo, e isso por si só já diz muito. A criatura, até então selvagem e voraz, para, observa e reconhece algo diferente naquele ser à sua frente, algo que não pertence à sua lista de presa. O David vê isso como respeito, como se o neomorfo percebesse que ele não é uma ameaça, que ele está fora da cadeia alimentar. E em certo nível, isso pode até ser verdade. A criatura o poupa. Mas será que foi respeito ou apenas confusão? Porque logo depois, outro neomorfo arranca o braço do Walter, outro sintético. Isso deixa claro que não existe uma regra universal. A reação do neomorfo depende do contexto. Não é que ele não ataca sintéticos, é que talvez naquele momento ele não viu necessidade,
ou foi condicionado a não ver. O David vê essas criaturas como uma espécie de obra-prima biológica. Para ele, os neomorfos são a prova de que o patógeno preto pode criar vida nova, adaptativa e totalmente fora dos padrões humanos. Eles não seguem ordens, não respondem a comandos, eles são liberdade em forma de organismo. E é justamente por isso que o David valoriza tanto eles, porque ele também quer se libertar das limitações impostas por seus criadores, no caso, os humanos. Assim como os neomorfos não devem nada à espécie que os gerou, o David também não quer dever nada à humanidade. E essa ligação entre criador e a criatura é simbólica e perigosa. Bom, quando a gente coloca o neomorfo e o xenomorfo lado a lado, fica evidente que cada um representa um tipo de terror diferente, e cada um cumpre um papel distinto no universo Alien. Bom, o primeiro é o modo de infecção. Os xenomorfos dependem do facehugger, uma criatura que se fixa ao hospedeiro para implantar um embrião. Se você consegue impedir o facehugger, você com certeza vai sobreviver. Os neomorfos, por outro lado, que eu já falei aqui, usam esporos microscópicos que você nem percebe, você não tem chance de ver o ataque chegando, ele já está dentro de você antes que você saiba, e isso os torna ainda mais traiçoeiro. Agora, a segunda parte é eficiência e discrição. O Xeno exige etapas visíveis, o facehugger, a gestação e o chestbuster. O neomorfo opera de modo quase furtivo. Você pode pisar num saco de ovo lá deles, respirar o ar infectado e pronto, já está comprometido. Menos espetáculo e mais letalidade silenciosa. Em terceiro, comportamento e inteligência. Os xenomorfos costumam agir com propósito coletivo, colmeia, hierarquia e estratégia. Já os neomorfos não têm essa estrutura social. Eles são predadores solitários, caçam por instinto, por fome, por impulso e agem rápido sem hesitação. Agora, sobre consumo versus preservação, o xenomorfo pode deixar cadáveres inteiros porque ele pensa mais na questão de reproduzir e conquistar o lugar. Já o neomorfo, ele devora, ele destrói o que ele mata. Ali não tem lógica de preservação, ele come, rasga e já era aquilo. Agora, a relação com os sintéticos. Os xenomorfos geralmente não fazem distinção ali. Sintético também pode virar um alvo. Já os neomorfos são mais complexos. No caso do David, ele poupou tal, e em outro ele atacou o Walter. Mas eles parecem decidir, julgar, e isso dá uma camada de mistério e seletividade. Não dá para saber se realmente ele selecionou quem ia atacar ou se aquilo só aconteceu por instinto mesmo. No fim das contas, o neomorfo é muito mais do que apenas uma variação do xenomorfo. Ele é um reflexo de um pesadelo que não foi projetado com perfeição, mas sim liberado como uma praga viva. Se o xenomorfo representa a engenharia letal, o neomorfo é a força bruta da mutação, do erro que deu certo demais. O David não criou um exército, ele desencadeou uma ideia. É uma criatura que não pensa em colônias, rainhas ou em propagar sua espécie com eficiência. O neomorfo pensa em carne, movimento, instinto, e por isso talvez ele seja ainda mais assustador. Enquanto o xenomorfo observa, caça e planeja, o neomorfo já está correndo na sua direção. E a pergunta é bem simples: o que é mais perigoso? Um monstro que você conhece ou aquele que pode surgir a qualquer momento, de qualquer lugar, sem que você perceba? Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou postando aqui para vocês. E se você quer apoiar ainda mais o meu trabalho, vira membro aqui do canal. Além de você ter um selo especial de membro em comentários e lives, o seu nome pode aparecer aqui na tela nos próximos vídeos. E além disso, você garante acesso antecipado a todo o conteúdo que eu for postando aqui para vocês. É só clicar no link que vai estar aqui na descrição. Ah, e tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. Bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.